Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube, Papo Reto, no nosso podcast Papo Reto com Márcio Pozobon. Chegando agora para o episódio número 34, agradecendo aos nossos apoiadores, Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pozobon Representações, Cláudia Pozobon Massoterapeuta e Irmãos Cancelli, 50 anos, sempre presente nos melhores eventos. Hoje temos a grata satisfação de receber o nosso amigo empresário e ex-prefeito do Joaçaba, Dioclésio Ragnini, que vai contar para a gente um pouquinho da história, da vida do cidadão, da pessoa Dioclésio Ragnini. Seja bem-vindo, Dioclésio. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Márcio. Obrigado pelo convite, né? E nós estamos aqui para falar um pouco daquilo que é a nossa vida, daquilo que foi a nossa vida e que continua sendo ainda. Então, às vezes interessa para muita gente não tem esse gosto por isso, né? Mas a gente está aqui para esclarecer algumas coisas do nosso passado e também do que pode ser o nosso futuro. Até para muita gente que conheceu a figura do Dioclésio prefeito não sabe da história, de onde veio, de onde surgiu. Mas para a gente começar o nosso bate-papo, Dioclésio, como é que você, natural da onde? Família natural aqui do Joaçaba mesmo? Não, eu sou natural de Cacique Doble, no Rio Grande do Sul. Meu pai veio embora de lá em 1968 e daí em 69 eu e meu irmão mais velho voltamos para lá para estudar, porque para onde o meu pai foi não tinha escola, né? Então a gente ficou lá no início do ano de 69, de 69, até final de 72. 73 nós viemos, aliás, final de 73 nós viemos para Lages aí, porque o meu pai morava já em outra localidade e meu avô morava em Lages. É o meu avô materno. Aí eu e ele acabamos indo para Lages, então moramos na casa do meu avô materno. E em 1977 o meu pai veio morar em Lages, aí a gente voltou para morar em Lages, então, na casa do meu pai. Aí eu sempre fui meio fora de casa, tá? Sim, eu comecei a sair muito cedo, como eu já acabei de comentar. E a minha vida foi praticamente no mundo, né? E aí comecei em 79, 74 a 79, trabalhei como cobrador de ônibus em Lages, na empresa Transul. 79 fui para um colégio interno, um colégio agrícola de Balneário de Camboriú, aliás, né? Colégio que pertencia à Universidade Federal de Santa Catarina na época. Não sei como está hoje. Não deu muito certo, fiquei lá 6 meses, voltei para lá e aí comecei a trabalhar com aço. Achei um emprego numa empresa que trabalhava com aço, que na época era Metalúrgica Atlas, 1979. Trabalhei com eles até 1985. 1984 eles me transferiram para Rondônia, Nossa, Porto Velho. longe. Eu acabei aceitando o desafio, né? Fiquei um ano lá, voltei para Lages e aí a gente montou uma empresa, então, com um cara que também era gerente da Atlas em Lages, meu amigo na época, hoje já falecido. E a gente começou lá em 1985, então, trabalhando por conta em Lages. Eu fiquei lá até abril de 1987. Ele ficou tocando lá e eu vim para Joaçaba em 1987. E estou até hoje no mesmo ramo, na mesma empresa eu fui o fundador juntamente com o meu irmão mais velho, né? É a empresa Joaçaba Aço e Ferro, Joaçaba né? Aço e Ferro, exatamente. Desde 1987 nós estamos em Joaçaba. Viemos para Joaçaba os dois solteiros, né? Na época eu tinha 26 anos, ele tinha 28 anos, também solteiro. Casamos em 1989, ele casou em fevereiro, eu casei em julho de 1989. E estamos até hoje dentro da empresa. Ele acabou saindo, pediu para sair na época da Covid, né? Continuo tocando a empresa, ele está na vida dele, somos irmãos mesmo, irmãos e amigos. E a nossa vida foi assim. Então, um breve resumo do que mais ou menos foi a nossa vida. Hoje eu já estou indo para 46 anos, 47 anos de aço. Então, já vi de tudo nesse segmento. E hoje nesse teu ramo na empresa, assim, tá administrando você e a família e os filhos? Exatamente. Eu tenho 2 filhos, né, eu tenho uma filha, Mariana, que é médica, e tenho o meu filho Guilherme, que me ajuda, que toca na empresa também. Ele toca na Monarca e eu atualmente estou na Joaçaba de Ferro.
E hoje, assim, para ser empreendedor, que nem tu foi, hoje começou um comércio que já está bom tempo no mercado, não é fácil, né, ser empreendedor hoje, começar uma empresa, que nem no ramo tu trabalha na empresa do ferro e E coisas. eu acho que ela tem momentos em que ela foi muito mais difícil lá quando a gente começou, em 1985, em Lages, depois de 87. E alguns momentos hoje ela é mais difícil por um lado, mas muito mais difícil por outro, por dinheiro, por coisa. Hoje você monta mais fácil. Eh, Antigamente a gente tinha uma dificuldade bastante grande disso, né, de para mim pelo menos. Matéria-prima. Falta de recurso, matéria-prima, eram poucas usinas que trabalhavam com isso, na época basicamente era a Gerdau. Então eu passei momentos bastante difíceis na minha vida quando comecei a trabalhar por conta. Tem alguns segmentos do empreendedorismo hoje que são muito mais fáceis, né, você consegue tocar algumas coisas hoje, com muito pouco dinheiro, né. Claro que depende do que você vai fazer, do que você vai investir, de como que você vai trabalhar. Mas eu acho que a dificuldade lá atrás era muito maior, porque, o dinheiro oferecido era muito curto, né, a gente tinha muito mais dificuldades em fazer as coisas do que tem hoje. É, até porque também nesse intervalo, como a gente estava conversando antes aqui, antes de começar a gravar, até os fornecedores aumentou um leque também de a mais, onde você tem uma opção de buscar preço e coisa assim, lógico, sempre pensando também na qualidade do produto, né. Tem Exatamente. boas opções a mais, né. Hoje a gente tem mais opções, né, a gente no sul do Brasil, basicamente, na minha época, quando eu comecei de produtor de usina, era basicamente a Gerdau, né. Então, basicamente todo mundo tinha que comprar da Gerdau, o que era produção da Gerdau. Aí tinha outros segmentos, que era a questão de material dobrado, de chaparia e tal, que na época a Gerdau não produzia. Então esse aí era um pouco mais fácil de você comprar. Mas a concorrência também era bastante grande, porque você tinha que comprar e competir com ele na venda, né. Então sobrava os pequenos negócios. Os negócios maiores ficavam tudo para própria Gerdau e para as outras empresas que eram distribuidoras na época. E o que como é que motivou, o que que motivou o Dioclésio a entrar na vida pública? Já tinha planos ou isso foi ideia de algum amigo, algum grupo de amigos? "Não, você tem o perfil para ser um administrador público"? Olha, isso foi em algumas brincadeiras, o negócio começou numa brincadeira na vida pública, numa pescaria, onde a gente tinha um grupo e até existe até hoje esse grupo, depois de 15 anos, 20 anos ainda. O ano passado a gente conseguiu reunir mais uma turma ainda para fazer uma pescaria de antigamente. E nessa pescaria a gente estava comentando de algumas coisas de Joaçaba, né, que Joaçaba não mudava, que tinha sempre eram basicamente as mesmas pessoas que estavam na política e tal. E aí nesse grupinho você sabe que sempre tem a crítica no meio do negócio, né. E daí surgiu lá uma brincadeira assim: "Mas por que que você não vai para por que não vai para prefeito?" E eu: "Não, mas eu vou". Mas isso passou, né, isso passou e depois quando chegou na época lá, nós lá em 2016 então, 2016, início de 2016, eu me filiei a um partido, porque eu nem era afiliado a um partido, eu acabei me filiando no partido, mas isso ficou no meio do negócio, né, e foi esquecido. E depois lá em março, abril, sim, mas como é que é? Vamos levar o negócio a sério ou não vamos levar a sério? Vai ou não vai? Aí eu fiquei meio com o pé atrás, né, porque é uma dificuldade bastante grande para quem não é do segmento fazer isso, né. E em junho eu fui fazer uma viagem, que eu tinha prometido fazer uma viagem, pra Itália, onde eu tenho um concunhado e casado com uma irmã da minha esposa. E nessa viagem, quando eu estava indo para Campos Novos, os caras me ligaram assim: "Vai ou não vai?" E eu estava lá em Curitiba, em Campos Novos, eu me lembro muito bem disso. Eu falei: "Não, eu vou, mas eu vou fazer a minha viagem primeiro." Daí quando eu estava lá, na Itália, eles me ligaram: "Ó, a decisão é agora, ou você vai ou você não vai", porque primeiro não era 45 dias para fazer a coisa, era 90 dias, né. Então tinha um tempo maior também de propaganda, de campanha e tal. E eu acabei lá, não, eu vou. Quando eu voltei aqui, daí a gente começou a trabalhar com isso, mas a dificuldade de quem não é do segmento é muito grande, né, até por gravações, até por programas, É tudo novo, né. é tudo novo, é uma vida nova, é uma dificuldade bastante grande para quem não é. E eu sempre tive um pouco de
eu sempre fui meio tímido, apesar de que as pessoas não acham que não, mas é muito difícil de você estar em público falando alguma coisa do que você estar num grupo. Muda muito isso. Muda muito. Mas eu aceitei o desafio. Depois que eu aceitei, eu quase desisti, sabe? De puta, mas aí, pô, agora eu já disse que ia, daí agora já tá tudo no meio, agora voltar pra trás é difícil, né? E acabei encarando e saí numa primeira pesquisa com 2% na pesquisa, né? Apesar de que eu tinha certeza que isso ia se reverter com o devido tempo, né? Porque a gente tinha um passado. Tive um passado onde eu trabalhei muito em igrejas, né? Sempre teve envolvimento Sempre tive um envolvimento tá. com a comunidade, mesmo em Lais, no meu tempo de Lais, ainda tinha como um grupo de jovens, depois em Joaçaba, no bairro Santa Teresa, na Catedral de Joaçaba, tive muita participação, na APP do Colégio Frei Rogério, então a gente tinha no Lions Clube, enfim, a gente estava meio inserido, a gente tinha, não era todo mundo que conhecia a gente, mas uma certa quantidade de pessoas que tem a influência no voto, muitas vezes, nos conheciam. E também com a vida de empresário, também nos ajudou muito, porque a gente sempre teve uma situação como empresário boa, então quem conhecia a gente sabia com quem estava mexendo, com a seriedade de quem estava mexendo. E eu acabei aceitando e apanhei bastante, sem sombra de dúvida, perdi alguma hora de sono, não foi com gravação. Para gravar o meu primeiro programa, a gente demorava muito para fazer a gravação, né? A gente demorava para gravar 1 minuto, 2 minutos, na minha Então, época. na primeira, a segunda eu já estava dando palestra. Não, mas a gente demorava muito, teve vezes de demorar 2 horas para gravar 2 minutos. Então, assim, quem fica lá de fora, quem tá vendo lá de fora é uma coisa, mas depois quando você vem, que você vê que a coisa é muito diferente do que se imagina, né? Então, e depois, claro, foi ficando mais fácil, né? Mas, no final da campanha, assim, eu cheguei num ponto que eu falei assim, ó, ou eu vou levar um vareio muito grande, vou apanhar muito, ou tem muita gente me mentindo. Porque naquela primeira campanha teve uma questão assim, nos bares, em algumas coisas, se fazia muita pesquisa. E a pesquisa que chegava era uma pesquisa do que realmente aconteceu nas urnas. Era exatamente aquilo. Bateu, fechou. Bateu com aquilo mesmo. Eu pensava, ou tá todo mundo enganado, ou nós vamos ganhar com uma quantidade, uma certa vantagem muito grande, né? E realmente aconteceu isso, né? A população queria essa mudança e essa possibilidade da mudança, as pessoas acreditaram em mim, né? Para que a gente fizesse, então, a mudança de Roçap. Nesse nicho que tu citou agora, da população querer mudança, isso seria devido aos novos eleitores que estão vindo, que estão cansados dos velhos medalhões, até porque a gente vê uma mudança na Câmara de Vereadores meio radical ultimamente, né? Pessoas que a gente achava que se elegia não entra, pessoas novas, anônimas aparecendo, como no caso o seu nome, quando surgiu, veio com muita força, né? Aí depois desse ramo, também devidamente à parte da administração de empresa, o teu sucessor, o Sartori, também veio numa mesma pegada, veio nesse perfil de administrador. Isso você acha que é devido a esse novo público que está voltando, ou o povo já está Olha, eu acho, basicamente, eu acredito que o Brasil passou por uma mudança. O Brasil começou uma mudança muito grande em 2016, nas eleições de 2016. Se você fizer um apanhado de todos os prefeitos eleitos em 2016, a grande maioria foi de pessoas que não eram do ramo político. Aqui na nossa região mesmo, se você acompanhar aqui dentro dela, você vai ver que muita gente que não tinha nada a ver com a política, que foi para a política, se elegeu em 2016. Então, não era uma questão de partidarismo, né? Era uma questão de mudança mesmo, de querer fazer com que as coisas mudassem. Então, eu acho que foi em 2016 foi uma grande mudança. 2018 já foi um pouco diferente da 2016. 2018 já foi uma questão aí a nível nacional, já foi uma questão da polarização, mais de extrema esquerda, extrema direita, né? E isso aconteceu. 2022, da mesma forma, também eu vejo como na polarização fez muito isso. Mas o que eu entendo mesmo é que a população quer mudanças, a população
de certa forma, hoje, ela quando tem a possibilidade de ter uma mudança para fazer alguma coisa melhor, independentemente de idade, tá? Sim. Eu não levo muito pro lado da idade hoje, eu levo pro lado que as pessoas estão A mentalidade das pessoas, né? mudou isso. Eu acho que as pessoas estão escolhendo, claro, quando nós falamos de prefeito, nós temos algumas pessoas que são dentro da cidade. Em Joaçaba, por exemplo, a gente tinha algumas coisas, mas que eram sempre um grupo ou outro grupo, né? Ou a pessoa estava administrando, estava por E trás. tinha gente que daí acabava as eleições, estava de um lado, mas que continuava na administração sempre do mesmo jeito, né? Então eu acho que essa mudança houve e isso, acho que as pessoas gostaram disso. E quando eu falo que elas gostaram, não gostaram só de Joaçaba, elas gostaram de muitos lugares que mudou a política, né? E eu acredito nisso no Brasil também da mesma forma, que se tivesse uma pessoa hoje um pouco diferente entrando na política, com um histórico de seriedade, de honestidade, de ética no meio, eu tenho certeza que seria uma pessoa que, mesmo não sendo conhecida, mas se ela se tornando isso, eu acho que mudaria o Brasil nesse sentido. Acredita que ainda existe a pessoa. Eu não sei se existe essa pessoa. Primeiro tem que ter vontade para isso, tem que se dispor para isso. Eh, Muitas pessoas hoje criticam, mas ninguém quer ver da política. Ninguém, não, política isso não me interessa, isso não quer. Mas elas esquecem que elas vão ser mandadas por um político, porque as decisões são tomadas por um político, ou por muitos políticos, né? Então eu vejo que essa mudança, o Brasil ainda está carente disso, de ter algumas pessoas para realmente fazer essa mudança. A partir do momento. Quer dizer, eu posso Exatamente, cobrar. como foi, eu não lembro o ano agora, mas eu trabalhava na Metalúrgica Atlas. A Metalúrgica Atlas era uma empresa que era do Grupo Votorantim. E o Antônio Hermílio de Moraes foi candidato em São Paulo, pelo estado de São Paulo, e ele perdeu as eleições, se não me falha a memória, por uma Maluf. E ele abandonou a política, nunca mais quis saber da política, morreu e nunca mais se entrou dentro da política. Eu acho que se ele fosse hoje uma pessoa nesse sentido, eu acho que ele ganharia as eleições hoje Com sobra. com sobra. Então eu acho que o Brasil tem uma carência muito grande disso hoje, de ter pessoas com perfil de administrador, de realmente valorizar o dinheiro público. Eu, pelo menos, sempre tive isso, que eu acho que o município tem que arrecadar, mas ele tem que devolver para o cidadão aquilo que ele recebe. Claro, ele tem que ter o custeio dele, ele tem que ter a sobrevivência do município, mas ele tem que devolver para as pessoas que pagaram esse imposto. Tem que devolver uma parte para isso. Seja em saúde, seja em educação, obras, infraestrutura, assistência social, enfim, mas tem que devolver. Porque você não pode viver só vivendo disso aí, não. O público recebe, mas não dá nada de volta para o cidadão. Eu não concordo com isso. Isso não faz parte da minha forma de ver a administração pública e da mesma forma a privada, né? O cara que toca uma empresa sem ele capitalizar essa empresa, ele vai estar morto de uma forma ou de outra, um dia ou outro ele vai morrer, porque não. Isso muda, né? Sim. Você sempre tem que estar capitalizando ela, e quem não capitalizar vai morrer em qualquer segmento, mesmo sendo um empreendedor de pouco investimento, mas se ele não tiver com um olho direto para isso, nesse investimento que ele vai ter que ter nessa melhoria, nesse acompanhamento da evolução, ele vai morrer em pouco tempo. Olha, com relação ao teu primeiro mandato, primeiro e o segundo, quais foram os maiores desafios para quem sai da administração privada para a administração pública? Quais os maiores primeiros desafios que você encontrou como prefeito? Bom, o meu grande primeiro desafio que eu encontrei na vida pública foi não ter dinheiro para fazer, né? Você tem vontade, você tem tudo para fazer, mas eu peguei Tem coisa para fazer? e tem coisa para fazer, tem muita coisa para fazer, e eu peguei um caixa pelado, eu peguei um caixa sem dinheiro, sem máquina, sem nada. Então, eu peguei escolas arrebentadas, eu assinei um TAC na época, com 34 páginas, onde as escolas não tinham, as nossas escolas, nossas creches não tinham nem lâmpadas, as lâmpadas vinham de Goiânia, se não me falha a memória. Então, eu tive muita dificuldade, e daí, no meio disso tudo, eu ainda fechei 2 escolas. Então isso foi, para mim, no início, foi uma dor de cabeça muito grande, mas tinha que se fazer isso. Não tinha outro caminho. Não tinha outro caminho. Nós tínhamos escolas que tinham 48 alunos na época,
que ainda eram com séries muito seriadas, que tinha terceira, quarta e quinta que estudavam na mesma sala com 2, 3 alunos. Isso para 2017 não é mais, né, isso já foi antigamente, isso é da minha época, das pessoas da minha época que estudavam junto lá no, né, numa sala. Então, assim, a gente tinha que fazer essa mudança. Mas isso foi uma coisa que nós demorou muito. E além da questão de você não ter o recurso, a demora de uma licitação, né, a demora de um projeto para você fazer, para você se adequar a ele. Então isso para mim foi um grande pesadelo que a gente teve. Claro que isso eu tive muita dificuldade no início, demorou 1 ano, 2 anos para que a gente conseguisse fazer novas licitações, onde nós tínhamos, por exemplo, Pedra Brita, que eu lembro, uma das coisas que eu lembro muito bem, que acho que se pagava anteriormente R$ 53 e nós baixamos para R$ 13. Então a gente começou a fazer essas economias, e essas economias devagarinho elas foram criando o corpo, e elas foram fazendo de forma diferente. Asfalto, por exemplo, se pagava no município, se não me falha a memória, era em torno de R$ 350, R$ 340 a tonelada, nós baixamos para 195 na licitação. Então, devagarinho você vai fazendo isso, você vai ter que ir colhendo isso para fazer. Então, no segundo ano as coisas começaram a melhorar um pouco mais. E aí nós fizemos toda a mudança do plano diretor de Joaçaba, né, que foi uma dor de cabeça, teve muitas coisas que aconteceram, e isso nos ajudou muito, porque Joaçaba não podia ter um CNPJ fora do perímetro urbano. Tu acredita isso? Não tem como, né? Não tem mais onde crescer você. Não é possível, né? Então, até acertar tudo isso, até fazer tudo isso, a gente teve muito trabalho para se fazer. O plano diretor de Joaçaba não ficou 100% ainda, a gente tem algumas coisas que ainda hoje a gente precisa fazer, mas eu acredito que essas reformas elas não precisam demorar 10 anos como tem a revisão do plano diretor. Isso tem que ser feita todo ano. Tem a possibilidade de fazer renovação? Tem, dá trabalho, mas tem que fazer. Nós falamos agora em evolução, em evoluir em todas as coisas. Isso é uma evolução. Você tem, esse segmento aqui não se adapta mais ao município de Joaçaba. Então nós temos que mudar algumas coisas, temos que fazer algumas coisas para mudar isso e fazer com que a cidade vá crescendo também dessa forma. E é importante que a população e os gestores pensem grande assim também. Exatamente. A gente não, a gente tem que ter a cabeça aberta para essas Sim. coisas. Você não pode ser um cara, um ditador, né? Querendo dizer, não, só eu tenho razão. Não. A gente tem que discutir essas coisas, tem que levar a sério e, às vezes, numa conversa, aquilo que você pensava muda tudo, Muda todo dia, se for analisar, né? né? Então, a gente tem que estar com essa cabeça aberta para a tecnologia, para a inovação, para desenvolvimento, para mudando as coisas para que elas realmente aconteçam. Então, o segundo mandato para você já foi um pouquinho melhor. Você já estava entendendo do processo, já deu uma organizada na casa. O segundo mandato foi, eu me lembro numa rádio que eu tive na época e que o cara falava assim, e o cara me fez a pergunta, inclusive, se eu ia fazer com uma grande maioria dos prefeitos que ganhava a eleição no primeiro mandato e que no segundo mandato No segundo. trabalhava para pagar as contas do primeiro mandato. E eu respondi para ele que eu ia fazer muito diferente, que o meu segundo mandato seria muito melhor do que o primeiro, mas muito melhor do que o primeiro. E realmente foi, porque eu tinha uma equipe já mais ou menos organizada, adequada, sabia como é que era para fazer as coisas, e acima de tudo eu tinha dinheiro em caixa, eu sabia como ia fazer isso. Então ela não parou. Por isso que o nosso mandato, e eu falo de boca cheia isso, o nosso segundo mandato foi muito melhor do que o primeiro, mas muito melhor. Sem sombra de dúvida, o nosso mandato, o segundo mandato, foi um mandato. eh, Vou puxar um pouco de farinha de brasa para o meu assado aqui. Eu acho que o segundo mandato foi o mandato que Joaçaba nunca teve, onde a gente conseguiu fazer muita coisa na infraestrutura, melhorar muita coisa das nossas escolas, das nossas creches, da nossa saúde. Assistência social, né? As pessoas pouco sabem, mas a assistência social de Joaçaba é uma das melhores do estado, a que mais investiu na minha época em assistência social. Nós temos praticamente tudo novo, instalações novas hoje dentro da assistência social. E na educação nós construímos creche, nós reformamos escolas, nós modernizamos as nossas escolas. Nós compramos onde é a Mercedes hoje, do SESI Senai, nós compramos aquilo lá. Hoje nós temos uma escola lá, talvez, se ela tivesse começado um pouco antes, mas nós temos uma escola modelo. Para público, para a parte pública, nós temos uma escola modelo.
Nós tínhamos um no Perágio, que no Perágio ninguém queria ficar lá. Hoje o no Perágio é a escola que mais tem procura, quando mais os alunos de Joaçaba querem estudar é no Perágio, mesmo sendo distante. Merenda escolar, nós melhoramos muito. A merenda escolar, nós tínhamos um problema sério, porque a merenda escolar era feita dentro da própria escola. E aí nós tínhamos N problemas dentro, porque quem não gostava da gente levava uma coisa vencida lá, um produto vencido ou uma carne. Às vezes estava lá, às vezes quem trabalhava lá já deixava isso de propósito. Às vezes alguém até levava isso. Então, com isso, conforme as coisas foram andando, nós contratamos a cozinha do SESI. Hoje ainda funciona. Então, o SESI hoje entrega para praticamente todas as nossas escolas, claro, do ensino fundamental, entrega a merenda para todo mundo. O almoço, o lanche, vem tudo do SESI Senai, tudo padronizado. Não tem, porque a escola Frei Bruno tem a merenda melhor do que a do Rotary. Não, é padrão, vem tudo padronizado, todas elas são as mesmas, a comida é sempre a mesma. Então a gente evoluiu muito nesse sentido, né? Além da questão da modernização das escolas, né? Tecnologia. As escolas não tinham um computador, não tinham nada. Hoje todas elas têm, todas elas conseguem mudar isso. Tem um exemplo bem bacana, assim, que muita gente não vê, que nem o senhor falou agora do Nuperágio, que é um pouquinho mais longe, mas aqui no centro da cidade, que o CERT hoje acho que tem todas as salas dela, já há um bom tempo, todas climatizadas. Todas as escolas do nosso município já sabem, todas elas foram. Nós gastamos bastante em relação a isso. Mas você tem que, quando você quer ter uma educação, uma qualidade no teu negócio, você também tem que dar condições para o professor e para o aluno também, né? Não adianta você dar tudo isso, o cara chegar lá todo suado, como era na minha época. Na tua, acho que talvez um pouco antes, né? Não muito. Não muito. Mas na minha época, quem é da minha época, a gente sabe que não tinha nada disso. A gente tinha que ser o que tinha, né? Se tem sol, tem calor, Vira. não te vira, meu amigo. É assim que funciona e é assim que vai ser. Ficava, graças a Deus, se tinha um ventilador no teto ainda, às vezes. Então hoje não, hoje a questão da modernidade, da saúde do Joaçaba, nós melhoramos muito, né? Nós pegamos um município. É ruim a gente falar porque quem está aqui, de quem a gente está falando não está aqui para se defender, mas é uma escola, um município que tinha gente que estava na fila de exame há 3, 4 anos, 5 anos. A gente devagarinho foi fazendo isso, foi melhorando isso. Nós compramos equipamentos de ultrassom, por exemplo, o cara não ir mais à fila para ele não ficar fila. O município tem isso. Hoje o município já contempla isso. O município ainda contrata o profissional para fazer, mas o equipamento é do município. Às vezes isso não mexe muito em valores, sabe? Você não pensa muito em economia, mas você pensa em resolver o problema do cidadão. Muitas vezes um exame desse está trabalhando a projeção de um tratamento para frente, né? Exatamente, porque daqui a pouco tu espera numa ultrassom lá, tu demora 30 dias para fazer, 60 dias para fazer, porque não tem onde fazer, realmente não tinha. Mas esses 60 dias que você ganhou lá, que o cara fez 30 dias antes, 45 dias antes, evita muita coisa, né? Evita muita coisa para ele, né? Daqui a pouco lá ele está se tratando 45 dias antes, né? E isso melhora muito a condição do cidadão. De repente trata um mal já com antecedência. Muita antecedência, né? Às vezes 30 dias é uma eternidade no meio do negócio desse, né? Que poderia, já resolve essa condição o quanto antes. A gente estava batendo um papo aqui antes de começar a gravação e a gente lembrei de Clédio sobre um problema que tu enfrentou em dose dupla, né? Pandemia, nossa. tanto com a empresa por falta de matéria-prima e a prefeitura com a saúde do município e tudo mais. Essa foi uma barra pesada, né? Foi talvez um dos maiores desafios que a gente teve na administração pública. Onde a gente tinha uma questão das pessoas envolvidas com saúde, né? A gente fazia reunião isso com os nossos prefeitos, com os secretários de saúde, meio direto dentro da Moca, depois da Amplatio junto. E tinha muita gente que queria que se parasse tudo, né? Fecha tudo, fecha o restaurante, não pode ter mais isso, o comércio tem que fazer. Sim, mas ó, pessoal, não é assim que funciona. E aí nós tínhamos a pressão da outra parte da sociedade, que o cara não pode fechar, que ele também não pode fazer muitas coisas que estão bem. Então a gente teve muita dificuldade no meio disso tudo. Além de que não tinha equipamentos, né? Não tinha respiradores na época. Mas é uma situação que pegou todo mundo de calça curta, né?
Que eu lembro, a primeira vez na história. A história, Isso, né? Então a gente tinha uma pressão muito forte até no Ministério Público junto com o meu, mas o que eu vou fazer? Não tem o que fazer, eu vou comprar o respirador aonde? Se não existe o respirador, né? Então, essa foi uma dificuldade muito grande que o município passou e não foi só minha, foi de todos os prefeitos da época que tiveram no meio disso. Eu teve alguns momentos assim que eu fazia parte disso, mas porque a gente vai chegando a um ponto que a gente vai se estressando, sabe? Que você não vê, Acumulando. você não vê a possibilidade de você resolver o negócio, sabe? Você não tem a. E aí uma questão também de valores, né? Onde a gente imaginava que tinha uma máscara que se pagava centavos, de repente ela passou para reais. É uma questão, eu não lembro na época, mas assim, a questão de 20 centavos uma máscara descartável e passar para R$ 3, R$ 3,50, né? Pagar R$ 50 uma caixa de máscara. Você vê, é um absurdo um negócio desse, né? Isso Então não teve vale muita gente que ficou milionária no meio desse negócio. E, e eu tinha muito medo disso, de você tá pagando que você passar por ladrão daqui a pouco. Você tem que fazer aquilo tudo meio na voada, tem que ser Tá rápido. fazendo, tem que ser rápido, você não pode deixar. Daí, se você não comprar hoje, amanhã não tem, porque o outro lá se antecipou no meio do negócio, você comprou no meio disso. Mas daqui a pouco tu pagou um preço que não era o preço que tinha. Mas ou você fazia, ou não tinha outra solução. Era essa a solução. A questão de material, por exemplo, na vida privada, era exatamente assim, começou a faltar, falta. Aí sobe o preço, sobe o preço, sobe o preço, sobe o preço. Meu Deus. Aí quem é que aguenta tudo isso, né? Então, a gente vai ter muita água, muita coisa para contar ainda. Eu acho que a gente não veio tudo esses reflexos ainda. Claro que isso já, no meu segmento, por exemplo, o preço já voltou ao que era, né? Mas quanta coisa eu sei que eu comprei que eu tenho encalhado até hoje que eu paguei o dobro do que vale hoje. Mas Tinha que comprar. tinha que comprar. Precisa. Ou você mantém o negócio, não tem outra solução. Ou então você fecha o cadeado. E daí como é que faz? Quantas famílias ficam sem isso? Então, quando você fala na questão do empresário, não é só você pensar no teu negócio, no Sim. teu dinheiro. Você tem que pensar também que tem muita gente que também sobrevive lá no meio daquele negócio, que Exatamente. também vive em função daquilo lá, né? Claro que você tem que ganhar, porque se você não ganhar, tu vai quebrar, e daí a situação de quem trabalha lá também vai ser pior, né? Tem em casa pessoas que precisam do dinheiro. Então eu acho que é um jogo isso, é um negócio que você sempre faz. Eu acho que essa é uma questão, é um troca-troca que você tem que fazer. É, muita gente sumiu da época da pandemia, né? Muita gente sumiu do mercado. E as pessoas, isso passou, e as pessoas hoje, eu acho que só só sobra hoje a recordação de quem perdeu entes queridos. Eu, graças a Deus, não tive nenhuma perca na minha família, não tive nada, mas muita gente perdeu o pai, perdeu o irmão, né? Eu acho que essa questão da pandemia, vai ter que ser lembrada por muito tempo para isso. Aí uma coisa que eu pensei comigo, né? A população tá passando por uma prova de fogo para dar valor para a vida e tal. Acabou a pandemia, é guerra. Não dá para entender o ser humano, né? Não dá, você sabe que eu tinha um pensamento diferente, eu achava que a pandemia ia ensinar muitas pessoas. Exatamente. Eu Que a imagino. pandemia ia fazer com que as pessoas pensassem mais no seu próximo. Mas foi exatamente ao contrário. Foi exatamente ao contrário. Ela criou uma mentalidade no ser humano do que interessa é eu. Isso a gente vê muito isso hoje na sociedade. Não tem mais um coletivo, né? Não Só tem mais o individual. coletivo, é só o eu. O nós não existe mais. Claro que eu também estou sendo um pouco radical aqui dentro. Mas é a grande maioria. Na grande maioria, na grande maioria. Quando você vê hoje que a gente tinha algumas coisas lá dentro e você vê que isso não tem mais muito pensar no você, não, é o meu negócio. Eu estou fazendo essa coisa e eu estou pensando no meu. Então, eu acho que isso foi o lado ruim da pandemia e que, para mim, me decepcionou muito. Eu achava que ia ser muito melhor, que as pessoas, O como ser humano família, pudesse o ser mudar, né? humano ia mudar. Não, ele ficou mais radical, ele ficou mais eu. Ele deixou o nós meio de lado. E nessa situação da tua, eu fiquei sabendo de uma pessoa bem ligada a ti, um grande amigo teu, você saía da prefeitura, acabava o expediente do prefeito, você ia para a tua empresa e lá ficava até altas horas da noite. Olha, Lidar com a família nesse tempo, assim,
Família deu o suporte, não, toca o barco que é assim. Assim, ó, na minha família, eu sempre fiz isso, eu sempre levantei cedo para ir pra empresa, eu sempre fiquei até a hora que é necessário de fazer, nunca tive horário na própria prefeitura, eu nunca tive horário para sair, não, é 7 horas da noite, não é 7 horas, não, às vezes a gente saía de lá 8, 9, e às vezes tinha outros compromissos para ir, e ia à noite. Então, assim, ó, dentro da minha família, eu acho que eu devo muito à minha esposa para isso. Porque os meus filhos já têm a vida deles, já tá organizado, eles vão tocando a vida deles. O meu filho já tem 34 anos, a minha filha tem 36. Então, se nós voltar 8 anos atrás aí, 9 anos, a minha filha tinha 27 anos, o meu filho 25 anos, então já estava alguma coisa. Eles tocavam os negócios deles, faziam. Mas eu acho que quem paga um preço muito caro é a esposa da gente. E nesse caso, nesses anos todos que eu tive na frente, a minha esposa pagou um preço muito alto por isso. Porque não tira férias. Se eu não tiro férias, ela também não tira férias. Se eu chego estressado em casa, eu também. Porque não tem como você não levar para casa. Não tem como você não acordar 3 horas da manhã, Perdeu o sono. perder o sono e quem tá do teu lado diz assim: não, tá tudo legal, ó, pode ficar acordado que eu tô. Não, não é assim que funciona. Então alguém que tá do lado da gente também tem isso. E sem falar na crítica Participação. hoje, nós estamos falando hoje em comunicação. Quantas vezes eu cheguei em casa de coisas que eu nem sabia que estava acontecendo dentro do município. Mas quando eu chegava em casa, isso já chegava primeiro do que eu. Porque as coisas boas não chegam primeiro do que a gente. Só chega a ruim. Exatamente. E a ruim quando chega. Não, mas é verdade. É verdade. Aí quando a gente chega em casa, a gente vai ver que esse ruim já chegou antes de você. Você nem sabia dele e ele já estava lá, ele já estava te esperando lá e dentro de casa. Então, essa questão da crítica, eu nunca liguei muito para isso, mas a gente leva, e quem vive com a gente, quem convive com a gente, paga esse preço, né? Porque a crítica chega até ela, né? E muitas vezes a gente não consegue. Às vezes a gente quer fazer isso, quer melhorar isso, mas você não consegue fazer isso. Tem um monte de coisas que estão por trás que não te deixam na vida pública para você resolver. Porque quando eu estou na minha vida particular, eu tomo isso, se eu perder dinheiro, se eu não fizer, tá tudo certo. Mas no público não é assim que funciona. No público você tem que ter um projeto, tem que ter uma licitação, tem que ter um tempo para isso, tem que fazer. Quer dizer, se eu for pensar em asfaltar uma rua, até que eu faça o projeto, faça a licitação e eu dê a ordem de serviço, vamos falar assim, Tempo. vamos falar assim por baixo, para dar tudo certo, 6 meses, né? Então a coisa não é bem assim. E daí tem coisas dentro do público que a gente, às vezes acontecia algumas coisas que eu nem sabia que estava acontecendo. Até não tem como saber de tudo também, Não né? tem, não existe a possibilidade, né, a gente acompanha, mas não é 100%, não Por tem isso como que tem fazer. os secretários para cada passo e tal, né? Exatamente. Você montou um secretariado bom do que os dois mandaram? Não sei, eu graças a Deus tive um Bem secretariado estruturado. bem estruturado, né, eu na época, poucas pessoas sabem, mas eu pedi, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento, eu pedi para a CIOC, eu quero que você me indique uma pessoa que venha aqui para o desenvolvimento de Uaçaba. Na época, eles me indicaram o Michel. Não, tem problema, manda o Michel para cá. Eu já conhecia o Michel, porque o Michel trabalhava em alguma celulose que a gente tinha alguma ligação. Mas não tem problema, o Michel é um cara sério, vem o Michel, então o Wilson Sartori, que era secretário de infraestrutura na época também, então a gente ia devagarinho, a gente foi montando, foi trazendo pessoas. Quem que é a pessoa? Claro que você não acerta 100%, não tem como, né? Então você vai mudando, tem que ir mudando, acertando, fazendo com que a coisa ande. O Jorge Dresch, na época, Cara, secretário, fantástico, né? ele era secretário de Administração e Finanças. O que que você vai fazer? Pega essa pasta aqui, tu conhece a pasta, tu vai tocar esse negócio Várias. aqui, joga aqui no meio. Então, assim, devagarinho a gente foi encaixando essas peças, né? E graças a Deus deu certo. Umas com menos tempo, outras com um pouco mais de tempo, mas acabou dando. Eu sempre falei que, quando eu falava algumas vezes, eu falava que eu tinha uma equipe administrativa, eu não era sozinho. Tem um cacique, digamos assim, mas tem um monte de índio que te ajudam a fazer nesse popular, assim, com todo o respeito, né? Mas a gente nunca tomou decisões, não, tem que fazer isso. E sempre dialogava com os secretários, olha, precisa fazer isso, precisa aquilo, ó, isso aqui não dá. Qual é a melhor forma de fazer isso? Então a gente teve uma administração bastante participativa de todos os nossos secretários, eles nos ajudaram muito. Não existe prefeito só que trabalhe sozinho se não tiver uma equipe por trás. Não existe uma empresa que funcione bem se você funcionar só você e o que está ao teu redor não funcionar junto contigo. É uma engrenagem, né? É uma engrenagem.
Uma coisa bem interessante, que sempre dá polêmica, todo ano, já sabe, e eu vejo assim que eu sou a favor do evento chamado carnaval. Que viu, leva o nome da cidade, tem as escolas hoje viraram empresas que geram emprego, todo ano a mesma reclamação. Como é que você administrava? Recebia muita crítica por a prefeitura dar dinheiro para o carnaval e coisa, não é dar dinheiro, é Mas não investir tem no como não dar dinheiro para o tem carnaval. As pessoas têm que entender que o maior evento que nós temos em Joaçaba é o carnaval. Quando você sai fora, que você viaja, Joaçaba não é conhecida porque tem a UNOESC aqui dentro. Entenda uma coisa, eu não estou falando mal da UNOESC, pelo contrário, pelo amor de Deus. Acho que a UNOESC ajuda e ajuda muito o nosso município, né? Mas as pessoas, quando você sai para fora, elas falam o carnaval, elas conhecem o Joaçaba pelo carnaval do Joaçaba. E a gente aqui dentro, às vezes, a gente não dá valor muito pro carnaval, mas o carnaval ajuda, Joaçaba, o carnaval vem dinheiro para fora. Assim, ó, como esse ano que nós estamos falando aqui, o governo do estado injetou aqui dentro, nas escolas, 2.100.000. É pouco, mas se você não tivesse esse dinheiro aqui dentro do sim. meu negócio, isso gira aqui dentro, gira no comércio, gira dentro dos prestadores de serviço, então faz com que quantas pessoas vieram para Joaçaba, quantas pessoas gastaram aqui dentro. Então eu acho o carnaval, eu defendo realmente o carnaval, porque o carnaval, respeito quem não gosta, respeito quem não gosta, mas eu acho que a gente não pode só querer as coisas boas pra gente só. "Ah, eu gosto disso, então só me interessa isso". Não, não interessa, você tem que também tem que respeitar os outros, a vontade dos outros. E o carnaval pra mim, eu sempre defendi ele, acho que o carnaval, o Joaçaba tem que continuar trabalhando e fazendo com que o carnaval seja cada vez maior. É uma propaganda barata pra Joaçaba. É. É uma propaganda barata, é onde nós conseguimos divulgar o nosso município, a gente consegue fazer algumas coisas no meio. O carnaval de Joaçaba não é só de Joaçaba. Se você for na avenida e você verificar quantas pessoas estão hospedadas no nosso entorno, Três Estiras, por exemplo, e Piratuba, eu sei de hotéis lá que eles vendem um pacote para o pessoal no sábado vir assistir o carnaval em Joaçaba. Eu já encontrei gente na avenida que estava em Três Estilha, mas que eles estavam no hotel, mas que na segunda-feira ou mesmo no sábado, o hotel oferecia uma vaga para ele desfilar dentro das escolas de Uma samba. escola, né, bacana. Pô, vê, que troço legal isso. Olha que coisa bacana isso, de você trazer. Então a gente tem que se reinventar. Eu acho que o Joaçaba tem que se reinventar dentro do carnaval. É Tem porque ganhou agora a capital catarinense do carnaval, né. Então nós temos que, aqui dentro nós não temos que falar mal do carnaval. "Ah, eu não gosto do carnaval". Beleza, respeita quem gosta, é uma semana, para comércio às vezes 10 dias, mas você tem que buscar isso, você tem que se reinventar nessa época. Você tem que empreender para tu vender nessa época, vender o carnaval. O que que você vai vender? Vai vender uma camisa, vai vender uma recordação das pessoas que vieram aqui em Joaçaba. Um chapéu, sei lá, alguma coisa que mostre como Joaçaba é realmente a capital catarinense do carnaval. Eu não peguei toda a matéria do que se tratava a conversa, ou como chegou a esse ponto, a esse assunto, num questionamento, não lembro qual rádio foi ali, do Sartori falando que o carnaval não ia sair do centro do Joaçaba. Ah, aonde se faria se não fosse no centro do Joaçaba? Eu não Sacode eu não municipal? vejo esse local. Não tem, né? Eu não vejo esse local, até porque se falava em se fazer em Ervaldo S, na beira-rio. Eu acho que não é possível se fazer lá, não tem espaço para se fazer lá no meio, lá naquela, porque tem que ter entrada de carros, né, tem que ter entrada e saída mesmo naquela área lá, eu não vejo como local para se fazer aquilo. E eu acho que o carnaval do Joaçaba tem que ser realmente na 15, é o nosso charme, Sim. o nosso charme. Olha a capacidade que nós joaçabense temos, e eu já me digo joaçabense, mesmo sendo um caciquense, mas o meu coração é joaçabense, eu diria para você que o carnaval de Joaçaba, se ele sair do centro de Joaçaba, ele perde toda essa visibilidade, porque a gente consegue transformar Joaçaba em 2 ou 3 dias, 5 dias que seja, mas a gente transforma isso em Joaçaba. E quem vem para cá não acredita que a gente consegue fazer tudo aquilo lá que é feito, né, Naquele trecho ali. naquele trecho. E o carnaval mudou bastante, né, porque teve uma época que a liga que ficava com tudo e aí a prefeitura passava isso para as escolas, um prêmio para as escolas. Hoje é diferente, né, o sistema foi nós que criamos, a nossa administração.
onde você contrata, então a prefeitura faz a parte da avenida e a liga cuida das escolas, de dinheiro para as escolas, não tem que fazer isso. Nós fizemos isso, assim como o governo do estado repassou o dinheiro para as escolas, não foi o município que repassou. O município faz a parte da estrutura do carnaval. E eu acho que Bancada, som. arquibancada, som, banheiros, enfim, toda a estrutura toda que é necessária dentro. Então eu acho que isso já começou lá atrás, devagarinho a gente veio mudando isso, veio fazendo, e hoje a gente chegou num patamar que eu acho que tá muito bom. Eu acho que a gente consegue ainda melhorar mais, mas já mudou muito essa questão do carnaval. Você vê que não tem mais aqueles negócios que tinha na liga, que não tinha mais isso, não tinha mais. Era problema de prestação de conta, era não sei o quê. Hoje não tem mais isso. Hoje é a prefeitura. Então a empresa que ganhou a licitação vai prestar conta para a prefeitura do valor que ela recebeu, daquilo que está lá no meio, dentro do que estava descrito dentro da licitação, prestou contas, está tudo certo, recebe o dinheiro, vai embora, está tudo certo. E agora, voltando um pouquinho na questão da política ali, Bigode tem pretensões políticas em voltar ainda? Não, eu não tenho pretensão. Eu posso te confessar que eu estou sendo um pouco meio pressionado para concorrer a deputado estadual. Eu diria para você que eu já disse e eu não tenho vontade. Não tenho vontade de voltar na vida pública. Até acho que eu teria alguma chance de eleição, sabe? A gente tem, não só em Joaçaba, mas a gente tem um nome que ficou meio gravado em termos de região e muitas pessoas conhecem o que foi a administração nossa dentro da prefeitura, mas eu não tenho essa pretensão, não, para minha vida política já está encerrada, já está de bom tamanho. Eu eu não sobrevivo da política e as pessoas que estão no meio disso, que acham que a gente ganha dinheiro com a política, eu posso dizer para você, eu não gosto de falar nisso, mas se eu estivesse tocando a minha empresa, financeiramente eu posso dizer que foi o pior negócio da minha vida que eu fiz. Estou falando em financeiro, dinheiro. Foi o pior negócio que eu fiz na minha vida sendo prefeito de Joaçaba. Mas eu fiz, eu não estou reclamando disso, eu não estou fazendo, porque as pessoas acham que você entra e que todo mundo é ladrão. Eu não sou ladrão, nunca fui. Na minha campanha, quem bancou a minha campanha fui eu. Então, ninguém, não pedi dinheiro para ninguém para fazer a minha campanha. Então, assim, ó, eu posso dizer para você que eu trabalhava 30 meses na prefeitura no salário para pagar aquilo que eu gastei na campanha. Não no primeiro mandato e nem no segundo. Os dois foram basicamente muito parecidos um em relação ao outro. Essa parte da administração que você falou, tem muita coisa irregular no nosso país, né? Hoje você dorme travesseiro, cabeça tranquilo. Tranquilo, hoje eu deito na cama. Tenho perdido o sono, mas não é por causa disso. Não sei por que que eu tenho perdido o sono meio de madrugada, mas não é por problemas financeiros, não é problema da coisa. Eu espero que Joaçaba esteja no caminho certo, que as coisas comecem. Eu acredito que o próprio Wilson vai fazer uma boa administração. Joaçaba tem muito a crescer em cima disso, né? Nós não podemos perder essa qualidade toda que nós ganhamos, que a gente conseguiu fazer com que o Joaçaba tenha. Então, eu acho que isso é essencial para a gente fazer. E o povo joaçabense é um povo exigente. É um povo que não se contenta com muita coisa, com pouca coisa. O povo de Joaçaba quer tudo de melhor. E, graças a Deus, a gente tem conseguido dar isso. Nós fizemos isso durante os nossos 8 anos e a gente está continuando a fazer. Claro que isso não é de um dia para o outro que acontece, mas as coisas vão acontecendo, elas vão melhorando, um cartão de visita, uma praça, uma ponte, Asfalto. um asfalto, isso vai melhorando. As pessoas sempre falam que querem saúde e educação. Eu vou dizer para você que não é tudo isso que elas querem. Elas querem ter um asfalto na frente da casa dela, elas querem ter facilidade para chegar em casa, na casa dela. Joaçaba é uma cidade que tem um relevo muito desfavorável. O outro tá subindo ou tá descendo, né?
Exatamente. Então, assim, ó, e as pessoas têm muito, né, tinha bairros que nunca foram pavimentados, nunca, nós pavimentamos, então tem muita gente que me agradece por causa disso. Não é nem pela educação, pela saúde, mas por ter para chegar mais fácil ali em casa, para não ter um pó lá, para tu sabe, isso é qualidade de vida. Eu acho que é essa condição é que a gente precisa, continuar tendo dentro do nosso município. Eu acho que isso que tu falou ali da população querer saúde e educação é algo assim que era o mínimo que população queria com tudo que estava vendo. Ah, no mínimo nos dê saúde e educação. Só que lógico, ele sempre quer aquele algo a mais, né? Chegar em casa, abrir tua porta, a casa não tá tapada de poeira, não tem um bueiro entupido. Isso é coisa que eles sabe que não Uma sabia que iluminação pública, isso já ajuda bastante, do cara tá morando, não ter uma iluminação pública, que é uma coisa simples, às vezes as pessoas não dão conta disso. Mas olha como hoje praticamente o Joaçaba está praticamente 100% com iluminação LED. Nós começamos lá atrás e hoje algum poste ou outro que talvez ainda não esteja, algum bairro que foi ou loteamento que começou e ainda que foi aprovado com a luz a vapor, né? Mas a grande maioria hoje já está com LED, então é uma qualidade diferente, né? O cidadão sabe aonde que ele está, ele sabe aonde que ele vai, ele tem uma segurança maior, não tem que estar se escondendo, não vão andando em ruas escuras, né? Não, não é assim que funciona. O cara tem uma luz boa, tá pagando para isso, porque ele paga com o Zip, às vezes ele nem sabe que está pagando lá, mas ele está pagando. Então a gente tem que ter isso é uma qualidade de vida, o cara tem que ter. Pô, eu quando vejo o cara, assim, quanta gente que às vezes me encontra, pô, na minha casa nunca teve na minha rua, eu jamais imaginei que ela ia ser pavimentada, ou asfaltada, concretada, assim. Pô, hoje eu consigo chegar em casa e tal. Isso é uma alegria para as pessoas. Clésio, que mensagem que você que gostaria de deixar para a população de Joaçaba por esses teus 2 mandatos, 8 anos de administração pública? Olha, eu quero dizer para o joaçabense que eu sempre fui um lutador por Joaçaba. Eu estive aqui dentro, eu batalhei muito, eu tenho a minha família, eu prezo pela minha família. Se eu não fiz como administrador tudo aquilo que as pessoas imaginavam que fosse feito, muitas vezes é porque não deu tempo para isso, porque as coisas demoram mais para acontecer no público. Mas tudo que era possível, que eu consegui fazer, eu acho que eu melhorei a vida de muitas pessoas em Joaçaba. Então a mensagem que eu digo para você é que eu peguei uma Joaçaba e entreguei uma Joaçaba muito diferente daquilo que era. Agradecer as pessoas que confiaram no nosso trabalho, e que nos apoiaram durante todo esse trabalho, que tiveram paciência para esperar, às vezes, 1 ano, 2 anos, porque eu tinha muitas pessoas que chegavam assim: bom, não vai saltar minha rua? Eu vou fazer, mas daqui a 1 ano. Bah, tá Daqui a louco. 2 anos. Bah, o cara ficava louco. Bah, meu Deus do céu. 2 anos esperando há 30 anos. Mas vai demorar mais 2 anos ainda. Não tem outra solução, né? Então, cara, se você quiser que eu te minta, eu vou dizer que eu vou asfaltar o mês que vem. Agora, você sabe que eu tô te mentindo. Agora, se tu quiser acreditar que vai sair daqui a 2 anos, vai chegar a 2 anos, vai chegar a tua vez, ela vai chegar daqui a 2 anos. Então, isso eu acho que foi tudo uma questão que os nossos moradores, os nossos habitantes de Joaçaba, eh, entenderam esse trabalho, sabe? Então eu só quero agradecer a toda a população que me apoiou aí, todas as pessoas, de todas as formas, independentemente, eh, do que fizeram, mas que esse apoio, esse reconhecimento que eu tenho hoje ainda, sabe? Eu tenho muita gente que. Porque eu fui um político diferente do que Joaçaba já teve. As pessoas acham que eu sou um cara grosso, que eu sou um cara. Não, eu não sou, é o meu jeito de ser. Eu não vou estar abanando para todo mundo, eu não vou estar buzinando para todo mundo. Se eu passar na rua e você me olhar e com um gesto de cumprimento, eu vou te cumprimentar. Agora, se você passar na rua e você baixou a cabeça, é porque você não quer que eu te cumprimente. Então, eu não vou te cumprimentar. Mas todas as pessoas hoje que me conhecem e que tiveram essa oportunidade de conviver com isso, comigo, sabem disso. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas por toda essa confiança depositada no meu trabalho. Seu Clésio, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, contar um pouquinho da tua história, que no nosso tempo ainda
foi pouco, né? Eu tinha que pegar mais uma semana de gravação para contar bastante história. Grato pela sua administração, tá? Fica aqui nosso agradecimento como um excelente gestor e sucesso na sua vida profissional. O netinho tá vindo aí, que seja Tá vendo muito aí? bem, Vamos bem esperar. feliz, Tenho né? rezado todos os dias para que venha com muita saúde. O resto a gente dá um jeito, Dá um jeito, né? né? Também espero que venha com muita saúde. É o meu primeiro, já tô velho, né? Já tô chegando, tô com 64 e agora que tá vindo o primeiro. Mas quero agradecer também você, Márcia, ao Jean, porque o Jean tá aí, ninguém tá vendo o Jean aqui, mas o Jean foi um cara que trabalhou nas minhas 2 campanhas, né? Porque tem qualidade, né? O Jean foi um cara que esteve junto comigo e sabe de todas as dificuldades que eu acabei de falar aqui, ele conhece elas muito bem. Então quero agradecer aqui a vocês pela oportunidade da gente estar aqui falando e colocando algumas coisas que realmente aconteceram. Aqui quando vejo aqui no Centro de Inovação, que eu olho aqui dentro, eu tenho muita coisa vindo nesse Centro de Inovação aqui dentro. Embora as pessoas não falem, mas eu tenho muita coisa aqui dentro. Isso aqui só aconteceu porque eu estive na frente. Porque quando eu peguei esse aqui, estava abandonado. Sim, isso eu lembro. Ficou muito tempo parado, né? Ficou muito tempo parado. E aqui nós município, investiu muita coisa aqui dentro para que ele tivesse vida. Hoje, nossa, é um orgulho de Joaçaba ter o Polo Inovalho, o Centro de Inovação, né? Então, agradeço aí a oportunidade. E estou à disposição. Um dia que não tiver ninguém mais. Essa eu vou deixar marcado, tá? Se tiver alguém mais importante. Que não tiver ninguém mais importante, que faltar um para que seja aí. Mas vou deixar marcado, tá? Vamos marcar mais pra gente falar, porque pô, foram 8 anos de mandato, tem muita história ainda. A gente não falou do salto de paraquedas, do Clésio piloto de automobilismo. Então tem muita história para contar, né? Tem algumas histórias que as pessoas não fazem nem ideia aqui O que aconteceu? aconteceram. Pois é, então a gente encerra o episódio 34 do nosso podcast Papo Reto com o Márcio Pozzobon. Você que assistiu até agora, deixa sua curtida, isso é importante para divulgar, para crescer ainda mais o alcance do nosso canal aqui no YouTube. E agradecendo aos nossos apoiadores, Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pozzobon Representações, Cláudia Pozzobon, Massoterapeuta e Irmãos Cancelli. 50 anos presente nos melhores eventos. Deixe seu comentário, compartilhe o nosso conteúdo e até a próxima. Forte abraço!